Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo com essa parte 2, que vai nos ajudar a organizar um pouco as ideias a nível de entendermos a sequência dos eventos que a gente observou lá no primeiro estudo. E para a gente entender esses eventos, a gente primeiro precisa observar uma ocorrência no livro de Apocalipse que é muito interessante. Se você já teve a oportunidade de folhear o livro de Apocalipse ou de ler, você vai ver que o número 7 ele é muito presente no livro de Apocalipse. Eu listei aí algumas ocorrências dele, como nas 7 igrejas, 7 estrelas, 7 taças, 7 montes. Então, o número 7 ele realmente ele é muito presente no livro de Apocalipse. E uma coisa que me saltou aos olhos quando eu estava estudando esse livro foi exatamente essa pergunta que eu coloquei aí. Qual a importância do número 7 para a revelação de Jesus? Haja vista que esse é o livro da revelação de Cristo e a todo momento esse número é usado. E eu fiquei realmente com essa dúvida. O que é de tão especial no número 7, tanto para o livro de Apocalipse, como para toda a Bíblia? Afinal, ele está em 375 versos, e nesses 375 versos ele é usado 800 vezes, sendo que dessas, 50 só no livro de Apocalipse. Então, com isso, a gente já entende, né, é possível concluir, que existe uma importância desse número para a compreensão das profecias. Mas quando a gente olha ao longo da Bíblia, a gente vê que ele é importante para toda a Bíblia. Por exemplo, a gente vê aqui em Gênesis 41 o sonho de Faraó, que é repleto de números 7 para José interpretar. E esses números eles foram interpretados realmente como uma sucessão de dois períodos, um de muita fartura e outro de muita fome, em que a provisão da fartura ajudou a passar pelo período de fome. Então aqui o 7 tem uma conotação de tempo. Ou, por exemplo, lá em Josué 6, quando existe o evento ali da derrubada do, das muralhas de Jericó. Então, aquele evento crucial ali de Deus, ele é repleto de números 7. Então, eles passam um tempo ali rodeando as muralhas e eles fazem aí uma sequência de eventos toda repleta de números 7. Ou, por exemplo, uma que me impacta muito, que é Daniel capítulo 9, lá a visão das 70 semanas. E esse período das 70 semanas que liga os dias de Daniel até os dias de Jesus, num evento que nós vamos entender no futuro chamado princípio de ano, realmente ele também é repleto de números 7. A sequência de eventos dos dias de Daniel até Cristo é ressaltado por 70 semanas. Essas semanas são marcadas por subgrupos de semanas. Então, 7 semanas, 62 semanas e mais uma última semana apontando para Cristo. E quando a gente verifica no livro de Apocalipse, a gente também vê o 7 muito presente. E existem algumas definições nos comentários bíblicos, e eu vou comentar um pouquinho a respeito dessas definições. Basicamente, quando a gente vê um comentário bíblico, a gente vê que o 7 é um número que aponta para uma perfeição ou para uma completude. Eu, particularmente, eu confesso que pode até fazer sentido essas definições, mas elas não têm muita serventia para a nossa compreensão. Eu saber que o 7 é perfeição, completude, não me ajuda a interpretar melhor a profecia quando o número 7 ele aparece nela. Então, eu já deixo como dica para vocês que certas definições, como essas definições genéricas do número 7, que são inúteis para a interpretação da Bíblia, elas não podem ser para a gente sinal de que a gente sabe alguma coisa sobre a Bíblia. A gente precisa ter uma compreensão muito mais profunda da Bíblia para que a gente trilhe esse caminho para poder chegar no fim da história, para que a gente tenha uma perfeita compreensão das profecias, para que a gente entenda os sinais do futuro. E com isso, eu proponho uma nova definição para o número 7. Realmente é uma proposição minha. Eu acho que faz muito sentido. Me ajuda muito a compreender tudo que a gente vai enfrentar agora no livro de Apocalipse, que é a seguinte definição. Eu considero o número 7 na Bíblia, independente de onde ele apareça, em qual circunstância, para mim, o 7 é um espaço de tempo determinado por Deus. Ah, mas aí você pode me responder, não, mas tem momentos em que o número 7 ele é literal. Exemplo, quando Pedro ele chega para Jesus e pergunta: eu devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Aquilo ali é literal. Pedro tinha na mente dele uma questão de literalidade, mas a resposta de Jesus ela tem um alcance que vai além da literalidade. Quando ele responde, não 7, mas 70 vezes 7. E esse número, apesar dele ser compreensível, né, 490 vezes,
Então, isso não significa ali mais uma literalidade. Ou seja, Jesus não está dizendo para Pedro que se ele tiver que perdoar o perdão de número 491, esse pode ser negado. O que ele está querendo dizer é 70 vezes 7, você vai perdoar ao longo de toda a sua vida, você vai ter que ter essa postura de perdão. Então ele transpõe o número 7 para uma literalidade no sentido de quantidade e passa a valer 70 vezes 7 para o tempo da vida. Ou seja, o tempo que Deus te deu para viver, esse tempo você tem para perdoar e você só pode perdoar e perdoar. Inclusive, esse 70 vezes 7 é um tempo que foi estabelecido sobre o povo de Deus lá no dia de Daniel, voltando para aquela profecia de Daniel 9, em que o povo tinha 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7 estão determinadas sobre o teu povo para poder se ajustar. Então aquilo ali dá uma ideia de Deus sendo longânimo para perdoar o povo judeu. E essa longanimidade de Deus para perdoar, ela apontava para a vinda do Messias. Então vocês vão ser constantemente perdoados até que o Messias venha e firme uma aliança eterna. E a partir dali, essa aliança eterna sendo firmada, esse período de graça e perdão que era exclusivo desse povo, ele passa a ser externalizado e todo o mundo passa a ser considerado um povo de Deus, e esse período de aliança e de perdão, ele vai ser prolongado para todo mundo. Então, isso é uma questão mais profunda que a gente pode ver em outros estudos, mas eu acredito que todos aqueles números que aparecem como múltiplos de 7, né, e talvez vocês nunca tenham reparado, mas um tempo, dois tempos e metade de um tempo somado dá 3,5, que é metade de 7, ou seja, um divisor de 7, ou 1260, que são os 1260 anos, 1260 dias, ou os 42 meses, e vários outros números são múltiplos de 7. Então, quando um elemento profético, ou ainda um elemento literal, que tem uma interpretação que pode ir além do literal, ele é estabelecido por Deus, automaticamente ele adquire uma conotação de tempo, um tempo determinado por Deus. Eu acredito que essa definição ela é muito mais exata e nos ajuda muito mais na interpretação profética do que esses termos genéricos como perfeição e completude. E isso a gente já vai ver, né, essa importância do número 7 já no capítulo 1. Eu aconselho vocês a pegarem a Bíblia, abrirem o capítulo 1 e já fazerem um cálculo aí, enquanto leem o capítulo 1, de quantas vezes o número aparece. Dê um pause no vídeo, dê uma lida com calma no capítulo 1 de Apocalipse e depois vocês retornem aqui para a gente continuar o estudo. Se você já leu o capítulo 1, você vai ver que o número 7 ele é um cartão de visitas para quem está estudando o livro de Apocalipse. Se você nunca leu o livro de Apocalipse, se você leu o capítulo 1, você verifica que realmente o número 7 está presente a todo momento. Então, ele te convida, o livro de Apocalipse te convida a entender sobre o número 7. E é isso que a gente vai fazer aqui. Claro que a gente não vai olhar todos os elementos, senão o estudo ficaria muito longo. Mas, realmente, quando a gente olha ali o capítulo 1, a gente já vê que isso é uma necessidade e a gente vai, pelo menos, conversar sobre os números 7 que acontecem aqui na primeira metade do livro de Apocalipse. Então, para começar, uma coisa que é muito importante para a gente dentro dessa questão de tratar o 7 como um período de tempo é a gente olhar logo os primeiros versos do capítulo 1 de Apocalipse, que a gente olha ali o verso 1 e o verso 3 e a gente vê uma coisa muito interessante. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, João, ele no presente dele, ele declara que as visões que ele recebeu no livro de Apocalipse, que ele está escrevendo, essas visões, os acontecimentos dela dariam início ainda nos dias de João. E, além disso, o verso 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Uma outra passagem muito interessante é a passagem de Apocalipse 1, verso 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, João, ele fala que o livro de Apocalipse, o qual ele vai começar a enunciar, trata de acontecimentos que já começam nos dias dele, e esses acontecimentos também tratam a respeito da volta de Jesus, que está claramente escrito aí, né? Ele fala como um evento urgente, então os eventos que vão se desencadear, eles passam por esse momento da volta de Jesus. E o livro, o capítulo, aliás, ele encerra com
esse elemento dos números 7, né, que aparecem ao longo de todo o capítulo 1, e termina aqui o verso 20 falando sobre isso, já dando algumas explicações, e agora a gente vai se ater a isso no nosso estudo, que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então ele entrelaça essas visões dos números 7 com as 7 estrelas, 7 castiçais, 7 igrejas, 7 anjos, e qual o significado disso? Organizando aqui as nossas ideias, a gente verifica que, lendo o capítulo 1, essa sequência de eventos, dentro dessa linha do tempo que a gente estabeleceu genericamente, ela começa nos dias de João e elas têm como um marco intermediário a volta de Jesus. E como a gente já leu no estudo passado, do capítulo 20 até o final do livro de Apocalipse, ele já fala do milênio, da eternidade, da conclusão do grande conflito, do julgamento. Então nós temos esses marcos como bem estabelecidos e bem visualizados no livro de Apocalipse. E esses elementos, todos enunciados a nível de número 7, 7 espíritos, olhos, anjos, igrejas, candeeiros, eles são colocados no capítulo 1 para dizer que isso, de alguma maneira, dá um suporte para o desdobramento desses acontecimentos que ligam os dias de João até a volta de Jesus e impulsionam aquele que acompanha essa história até o milênio e a eternidade. Quando a gente olha para esses 7 espíritos, 7 olhos, anjos, igrejas, e a gente já compreendendo que 7 é uma unidade de tempo, um tempo determinado por Deus, a gente já consegue entender que toda vez que ele falar de número 7, basicamente o que ele está querendo dizer é que são alicerces que nos guiam ao longo de toda essa linha do tempo. Então, o tempo determinado por Deus é justamente o tempo aonde o livro de Apocalipse ele se desenrola, ou os eventos do livro de Apocalipse eles vão se desenrolar. Então, dos dias de João, passando pelo nosso presente, até o evento da volta de Jesus no nosso futuro e o milênio e a eternidade, esse evento determinado até o fim dos acontecimentos do livro de Apocalipse é o tempo delimitado pelo número 7. E por que é importante esse número 7? Porque nem sempre os elementos ligados ao número 7 são elementos positivos. A gente vê, por exemplo, o derramamento das pragas, ou a gente vê, por exemplo, bestas que têm 7 coroas, 7 chifres e outros elementos mais para o lado do inimigo. Mas quando Deus enuncia isso em número 7, o que ele quer dizer é, apesar de aquele elemento adverso ele ter um certo grau de poder, quando enunciado em número 7, ele quer dizer que aquele poder ele tem um limite. E é um limite determinado por Deus. Então, por mais que você veja um inimigo muito poderoso, ele sendo enunciado através do número 7, isso quer dizer que em algum momento ele vai ter um fim e Deus vai vencer, porque está tudo sob controle. Até os momentos de tribulação. Quando, por exemplo, ele fala no capítulo 12 que a mulher ela vai para o deserto e ela fica escondida no deserto, fugindo do dragão por 42 meses. Ou, por exemplo, quando as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11 elas ficam se humilhando por 1260 dias. Esse tipo de relato, que é negativo, e a gente sabe que aponta para um período de influência do poder maligno, quando eles são enunciados em termos de múltiplos de número 7, eles apresentam uma mensagem implícita dizendo: fica tranquilo, meu filho, Deus está no controle. E voltando aqui para o capítulo 1, todos esses elementos, né, são espíritos, o Espírito Santo guiando o povo através desse período, os olhos de Deus esquadrinhando tudo e sendo onisciente ao longo desse período, os anjos, que são mensageiros, passando a mensagem ao longo desse período, 7 igrejas, que basicamente é o comportamento da igreja ao longo desse período, o candeeiro, que é Deus sustentando o fogo de cada igreja, e as estrelas, que apontam também para essa questão da igreja. Basicamente, tudo isso aqui mostra para mim, e eu tenho uma interpretação de que isso aqui está dizendo para a gente já no capítulo 1 que João, ele vai ver acontecimentos que vão começar nos dias dele, vão apontar para a volta de Jesus e para o milênio e para a eternidade, e o livro de Apocalipse ele vai nos dizer qual vai ser o comportamento da pregação do evangelho ao longo de todo esse período. Então, essa é uma interpretação à primeira vista que eu já obtenho com esses números 7 sendo expostos no capítulo 1. E a gente complementa isso com o estudo que a gente observou anteriormente, que justamente mostra que o ministério de Jesus ao longo do período todo do Novo Testamento, ele anda pelo caminho do santuário
E esse andar pelo caminho do santuário, ele vai desde o passado, quando Cristo veio, nos dias em que ele morreu na cruz, até o futuro em que ele julga, passando aí por todos esses períodos dos Atos dos Apóstolos, das Epístolas e do livro de Apocalipse. Em algum momento no livro de Apocalipse a gente chega nos dias presentes e esse a gente está sob esse domínio do número 7 e eventos proféticos simbolizados aí pelo número 7, ele vem acontecendo, estão acontecendo até hoje e mostram que tudo está sob o controle de Deus. Juntando isso tudo com o que a gente viu no último estudo, que são ações que estão acontecendo no santuário celestial, isso mostra pra gente que Cristo, enquanto ele está lá intercedendo por nós, está lá nos preparando o lugar. Aqui, coisas que estão acontecendo estão também sob o controle dele. Quer sejam elas positivas ou negativas, ele já pré-estabeleceu um controle sobre elas e a gente sabe que no final ele vai vencer. Então, enquanto a coisa está se completando lá em cima no santuário celestial, as coisas aqui embaixo profeticamente também estão se completando e no final esses dois eventos, os do céu e da terra, eles vão se encontrar. Com isso a gente entende que essas 7 passagens, elas têm relação com essa linha do tempo que a gente genericamente estabeleceu. Então nós temos as 7 passagens estabelecidas aqui. Claro, elas mostram uma sequência de ações, só que agora a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado para entender como que elas se organizam, se todas são subsequentes, se tem alguma passagem em paralelo. E eu já adianto que o santuário ele vai ser essencial para essa compreensão. Então, voltando aqui para um slide que nós obtivemos aí no último estudo, a gente verificou que Apocalipse 1 ele conversa com o candelabro, ou seja, Apocalipse 1 ele dá início a uma sessão que é acompanhada de Apocalipse 2 e 3, que é o relato das 7 igrejas, e quem introduz esse evento das 7 igrejas é justamente o trono quando ele está nos 7 candelabros. Apocalipse 4, verso 5, nos introduz o móvel do santuário da mesa de pães, e a partir dali a gente vê um relato que vai até Apocalipse, final do capítulo 7, início do 8, dos 7 selos. E quando a gente vai para Apocalipse 8, verso 1 e 5, que começa o relato das 7 trombetas, que vai até o final de capítulo 11, a gente vê que quem introduz isso é a apresentação do trono no altar de incenso. Então guarda essa informação que ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente estudar a relação desses móveis entre si, do acontecimento deles, a gente também vai entender como que o evento das 7 igrejas, dos 7 selos e das 7 trombetas, eles se comportam. No caso aqui, a gente vai verificar que esses móveis, eles têm a sua explicação nesses capítulos do Velho Testamento. Então a gente tem lá o candelabro e a mesa de pães em Levítico 24, que a gente vai ler essa passagem daqui a pouco. E a gente tem o altar de incenso em Êxodo 30, e a gente também tem a Arca da Aliança em Levítico 16, que vai ser o tema de outro estudo. A gente vai focar muito aqui agora no lugar santo. E vocês vão ver onde que eu vou chegar. Então, quando a gente olha agora aqui esse slide, a gente verifica que aquilo que a gente observou, os 7 candelabros, eles têm relação com as 7 igrejas, que estão lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. A mesa de pães, ela tem relação com os 7 selos, que está aqui em Apocalipse 4 a 8. O altar de incenso ele tem relação com as 7 trombetas que está no capítulo 8 a 11 de Apocalipse. E as 7 taças já é para um evento de um estudo futuro. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais como funciona o esquema do candelabro no santuário, lá no Velho Testamento, como funciona a mesa de pães e como funciona o altar de incenso, para a gente tirar algumas conclusões que podem ser importantes para a gente entender como se relacionam as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Quando a gente tirar essas relações, a gente vai estabelecer algumas conclusões e o estudo ele vai acabar. Então, vamos às conclusões. Primeiramente, o candelabro, que está lá em Levítico 24. Bom, do verso 1 até o verso 4, a gente vê como é esse ministério do candelabro. A gente verifica que Deus fala a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas, repare na palavra continuamente. Ou seja, o óbvio, as lâmpadas nunca mais seriam apagadas. Arão porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, ou seja, no lugar santo. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Deus está dizendo, a partir do momento que eu estou estabelecendo aqui esse candelabro com as lâmpadas acesas,
sempre tem que ter um sacerdote zelando por ele. Essas lâmpadas não podem se apagar. Elas precisam estar acesas para sempre. Estatuto é perpétuo pelas vossas gerações. Verso 4. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, de alguma maneira, que excede a maneira física, essas lâmpadas elas brilham até hoje. Então, esse candelabro introduzir as 7 igrejas significa que esse evento das 7 igrejas, que começou lá no dia de João, eles não podem ter acabado no passado. Eles precisam estar acontecendo até hoje. Haja vista que o ministério do candelabro brilhando, ele é eterno. Então, quando Deus ele introduz uma visão para João sobre o candelabro, ele aponta para o candelabro como sendo as 7 igrejas, e a gente verifica que esses sinais eles apontam para a pregação do evangelho, faz todo sentido a gente descobrir o porquê que esse ministério das lâmpadas que foi estabelecido há milhares de anos atrás, ele tem que durar até hoje. E ele não é uma coisa que foi extinta lá nos dias de Cristo. Então, ele começa com um significado de tipo ou físico e ele termina num significado antitípico. Ele aponta para um significado verdadeiro. E ele está acontecendo continuamente desde sua instituição. Quando a gente vai para Êxodo 30, eu pulei aqui a mesa de pães, está um pouquinho fora de ordem, mas vocês vão entender por quê. A mesa de pães tem um caráter um pouco especial. Quando a gente vai lá para o altar de incenso, a gente verifica em Êxodo 30, nos versos 1, 7 e 8, mas leiam o capítulo inteiro, quando vocês estiverem com a Bíblia aberta, e farás um altar para queimar incenso, de madeira de acácio farás. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias a cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Olha que interessante. O que ele está querendo dizer aqui? O sacerdote, ele vai queimar o incenso todos os dias. Então o que ele está falando é, sempre que você passar na lâmpada para poder botar o óleo para manter a lâmpada acesa, aproveita e passa no altar de incensos e queima o incenso. Então, uma coisa que a gente já entende daqui é, quando acontece o evento da lâmpada, também acontece o evento do altar de incenso. E o verso 8, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará e será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, aqui a gente já conclui uma coisa muito interessante entre candelabro e mesa de incenso. Quando o sacerdote mantém o candelabro, ele tem que manter a mesa de incenso. Então, se tem um evento que é relacionado ao candelabro, ele tem que ser paralelo ao evento que é relacionado à mesa de incenso. E isso aqui já é uma conclusão muito importante para a gente. De forma que quando a gente vai para a mesa de pães, a gente verifica que também, Levítico 24, verso 5, tomarás da flor da farinha, cozerá 12 pães, para cada pão será 2 dízimas, então ele vai falando do cozimento do pão, e porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa perante o Senhor, e sobre cada fileira porás incenso. Só que o pão é o seguinte, esse pão ele é colocado sobre a mesa em cada dia de sábado. Então isso significa que o pão ele só está presente no dia de sábado? Não. Ele é colocado no dia de sábado e ele é trocado no sábado seguinte. Então isso significa o quê? O pão ele é estabelecido no dia de sábado pelo sacerdote e nos demais dias, enquanto o sacerdote ele entra no santuário, ele passa no candelabro, ele passa no altar de incenso, mas ele não passa na mesa de pães porque o pão que está lá ainda é válido, porque foi colocado no sábado anterior. Isso significa que existem dias que o sacerdote ele só passa no candelabro e no altar de incenso. Mas existe o dia de sábado, onde ele passa no candelabro, no altar de incenso e na mesa de pães. O pão ele é trocado, vamos para o verso 8, em cada dia de sábado. Isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por aliança perpétua. Ou seja, para sempre esse pão será trocado de sábado em sábado. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então o que ele está querendo dizer é, por mais que o pão só seja trocado aos sábados, esse pão ele também se constitui um ministério contínuo, que foi estabelecido junto com a lâmpada e junto com o altar de incenso, e ele também dura eternamente, assim como a lâmpada e o altar de incenso. Então a gente também pode afirmar que, apesar do pão ser trocado a cada dia de sábado, ele também representa um ministério contínuo, eterno, e que foi estabelecido junto com o altar de incenso e com o candelabro e ocorre em paralelo. Isso significa para a gente que algo que se relacionar a esses 3 móveis, eles têm que ser considerados eventos paralelos. Então, quando a gente olha essas passagens
de Apocalipse 1, que introduz as 7 igrejas, Apocalipse 4, que introduz os 7 selos, e Apocalipse 8, que introduz as 7 trombetas, a gente não pode dizer que elas são eventos sucessivos. A gente tem que dizer que elas são eventos paralelos. São eventos que ocorrem ao mesmo tempo. Logo, quando a gente olha essa sequência de passagens desordenadas, a gente já consegue concluir que as 3 primeiras passagens, que falam das 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, por se comunicarem com esses móveis do santuário que têm ministérios que ocorrem em paralelo, essas passagens, esses eventos do livro de Apocalipse, melhor dizendo, eles são eventos paralelos. Eles começam nos dias de João e eles apontam para um momento futuro. Se esse momento vai até a volta de Jesus ou não, isso é uma coisa que nós vamos estudar no futuro. Mas, no momento, a gente sabe que eles são eventos paralelos, de forma que eles acontecem e você já tem agora uma explicação clara da sequência de eventos que vai de Apocalipse 1 até Apocalipse 11. No capítulo 11 de Apocalipse acontece a passagem de compartimento para o lugar santíssimo. E essa passagem ela culmina nos acontecimentos dos capítulos 15 a 19 de Apocalipse. E após esses capítulos, os capítulos 20 a 21, 21 e 22 são eventos posteriores. Então agora a gente já tem aqui um esboço de uma sequência de eventos. Óbvio que você pode reparar que ficaram de fora os capítulos 12, 13 e 14, que realmente serão temas de estudos futuros mais avançados. Não é o momento agora. O objetivo aqui era realmente mostrar esses eventos em paralelo, mostrar por que eles são paralelos, que era uma coisa que eu não sabia, e só estudando o número 7 que eu entendi. E para o futuro a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Entretanto, para encerrar aqui o estudo, eu coloquei aqui esse slide, eu chamei de spoiler também, que mostra uma coisa muito interessante para a gente. A gente leu já no primeiro estudo, em Apocalipse 4, verso 5, e a gente concluiu que Jesus ele está na mesa de pães, aqui no 4, verso 5. E aí eu deixo uma pergunta. João, ele teve a visão, e na visão, o sacerdote ele passou pelos 3 móveis do lugar santo. E aí fica a pergunta, que eu até já respondi ao longo do estudo. Qual era o dia em que ele teve a visão? Porque se a gente olha um dia no santuário em que o sacerdote ele passa na lâmpada, ele passa no altar de incenso, mas ele não passa na mesa de pães, a gente sabe que esse dia não é o sábado. Se por acaso o sacerdote ele passou nos 3 móveis, o único dia em que pode isso acontecer é justamente no sábado. E é interessante que lá em Apocalipse 1, verso 10, você com certeza leu, João ele fala que o dia em que ele teve a visão, que ele diz, se achou em espírito, ele chama de dia do Senhor. E esse dia do Senhor, em que João se acha em espírito, ele vê nesse dia o sacerdote passando pelos 3 móveis do lugar santo. Logo, se alguém tinha alguma dúvida a respeito de qual é o dia do Senhor ao qual se refere João, a própria estrutura da visão do santuário mostra que João ele teve essa visão num dia de Shabá, num dia de sábado. Tem muita gente que gosta de introduzir aí explicações dizendo que porque no primeiro século as pessoas já chamavam domingo de dia do Senhor. É claro que eu reconheço que houve uma transição dos chamados pais apostólicos, dos pais da igreja, que são discípulos dos discípulos de Cristo, para uma adoração do domingo. Claro que realmente isso aconteceu, mas a estrutura do santuário sobre a qual foi construída a visão do livro de Apocalipse, ela não nos permite considerar que esse dia, chamado Dia do Senhor por João, seja um domingo. Haja vista que a visão dele mostra o santuário sendo ministrado, inclusive na mesa de pães, cujo pão era trocado todo sábado. E como a gente vê, mas e por que isso é tão importante? Porque lá no Velho Testamento, quando Deus estabelece para Moisés o ministério da mesa de pães, ele diz que o evento do pão sendo trocado todo sábado é um estatuto perpétuo. Se por acaso esse evento ele muda de dia, isso significa que Deus ele foi impreciso na promessa dele. E eu não acredito em imprecisões da parte de Deus. Eu acredito que realmente o sábado ele é um dia eterno, e aqui nós temos mais um argumento que comprova a veracidade dele mesmo após a morte e ressurreição de Cristo. Então que seja aí para você mais um elemento no seu conhecimento
O sábado, com certeza, ele será muito importante aí em futuros estudos, mas por enquanto, essa conclusão ela fica aqui só mais como um nível de curiosidade, mas ela realmente terá uma importância. Eu deixei também aqui um segundo spoiler, esse aqui é mais no aspecto da especulação da minha parte, tá? Mas existe uma contagem a respeito da passagem de tempo entre Adão e Jesus, e essa contagem ela é de um período de 4.000 anos que liga Adão e Jesus. Só que a gente também sabe, agora sim de maneira mais precisa, que entre Jesus e o nosso tempo se passaram 2.000 anos. Então eu coloco aqui uma possibilidade, né, provocativa, que é a seguinte: imagina se Jesus ele volta ainda nesse século, onde nós completamos 2.000 anos de diferença entre a história dele e a nossa. Se ele voltar ainda nesse século, significa que 6.000 anos de história do mundo se passou, e aí nós viveríamos um milênio de 1.000 anos, conforme está em Apocalipse 20. E se a gente fizer um somatório simples aqui, a gente verifica que se ao final do milênio começa a eternidade, isso significaria que a Bíblia ela teria contado para a gente uma história cuja duração é 7.000 anos. Então, que interessante seria, né, se isso realmente fosse verdade. Porque a gente veria que realmente esse número 7 ele tem um alcance muito mais magnífico do que a gente pode esperar. E realmente esse número 7 ele evidencia para a gente que nós estamos vivendo sobre um período de tempo totalmente no controle de Deus. Que isso seja para a gente como uma fonte de confiar mais em Deus. De repente você está tendo esse estudo aqui, eu não sei se você está passando por algum momento de provação, de dificuldade, mas que esses elementos que a gente obteve aqui, eles sejam para a gente realmente cada vez mais confiar em Deus, confiar no poder dele, apesar das coisas ruins que a gente esteja passando nesse mundo. Até o próximo estudo.